Louvado seja Deus. Hoje pela manhã nós tivemos um culto muito especial, culto de ceia, no MBCV sede, em Novo Hamburgo. E como eu disse, né, fui muito impactado. Deus já desde amanhã, já ministrando o meu coração a respeito do culto dessa noite. E com muito temor eu quero trazer algo assim da parte de Deus. Algo que Deus colocou no meu coração para a sua vida. Para que você, a sua casa, a sua família seja edificada. Se tem algo que me traz muita inquietação, às vezes, abrindo meu coração para vocês, é a respeito de que, por que é que muitas vezes nós cristãos, que temos muitas promessas de Deus, que temos muitas benesses da parte do Senhor, e que está escrito, que está testificado, que está aliançado, que é um testamento para cada um de nós. Por que é que, se nós temos todo esse direito, por que é que nós não desfrutamos desses direitos? É como se, por exemplo, você ganhasse ali um testamento, você fosse o herdeiro de um testamento, e você não consegue acessar as posses do testamento. Você não consegue acessar aquilo que você recebeu como herança. Por que isso acontece com a igreja? Por que isso acontece nas nossas vidas? E isso me inquieta. Inquieta você, gente? Você não fica inquietado por isso? Você não fica se questionando por que será que a minha vida, por que será que a minha família, por que será que os meus negócios, por que será que algumas coisas que você talvez tanto sonha e que você olha para a Bíblia e diz, mas a Bíblia diz que eu posso e eu não consigo? Isso me deixa muito inquieto. E o título de hoje, eu coloquei o seguinte, se você quiser anotar, sugiro que quem puder anote, e se fosse Jesus, o que ele faria no meu lugar? Eu quero começar lendo o texto de Tiago, capítulo 1, verso 2. Tiago é um livro muito especial. Tiago é irmão de Jesus Cristo, né? E ele escreveu aqui essa carta, ele diz assim, meus irmãos. Quem aqui é filho de Deus? Amém? Então você é irmão de Tiago. Olha para a pessoa que está ao lado e diz assim, oi meu irmão. Nós temos muitos irmãos aqui. Jesus estava num momento, estava numa casa, e de onde Jesus estava, o que ele fazia? Pregava, né? Onde ele estava ensinando. Onde ele estava compartilhando conhecimento. Onde ele estava dando amor. Ele dava o que ele tinha. Você dá o que tem? Ele estava numa casa, ele estava dando o que ele tinha. E aí chega a mãe de Jesus, chega a família de Jesus. E aí estava lotado, né? Não dava para entrar pela porta, estava lotado. E aí gritaram lá para Jesus, Jesus, tua mãe, teus irmãos estão aí. Tipo assim, vai lá receber eles, né? E aí ele se levanta no meio do povo e diz assim, quem? A minha mãe e os meus irmãos são aqueles que fazem a minha vontade. Eu ouvi algo que me fez pensar muito. Essa semana eu tenho refletido muito, tenho sido muito constrangido pelo amor de Deus, pela graça de Deus. E infelizmente, diga infelizmente, a sua família de sangue talvez não vai estar no céu com você. Mas a família da fé vai. É forte isso, gente. Porque a gente às vezes luta tanto pela família de sangue, não é? Mas não dá valor para a família da fé.
Jesus ele traz esse princípio, esse ensino, dizendo que os da família da fé são a minha mãe, meu pai e meus irmãos. Se seus parentes de sangue são da família da fé, glória a Deus. Mas não te perturbe por isso. Creia, confia e obedeça ao Senhor. Eu, no início da minha carreira de fé, no início da minha conversão, o que mais me incomodava era ver a minha família de sangue não ser da família da fé. E eu, muito indignado com isso, porque, como eu falei antes, eu venho de uma outra crença, né, de uma outra religião, que também acredita em Jesus, porém, de uma prática diferente. Então, quando eu disse, olha, estou indo lá na igreja evangélica, o que eles fizeram? Eles riram de mim. O que eles fizeram? Eles disseram, tá louco? A nossa família é dessa religião. Só que o que meu coração dizia era outra coisa. Só o que dentro de mim tinha era outra coisa. E por um bom tempo, brigas surgiram. Por um bom tempo, questões aconteceram. E me incomodavam. Porém, eu fiz um acordo com Deus. Mal eu sabia que eu ia parar aqui hoje. Eu disse, Senhor, e eu ouvi aquela pregação de Josué, que Josué dizia, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu disse, eu não gostei desse negócio. E eu declarei isso para Deus. Eu confiei em Deus. E eu professei isso para Deus. E eu disse para Deus, Senhor, eu vou cuidar das tuas coisas e tu cuida das minhas. E eu entreguei nas mãos de Deus. E eu confiei em Deus. Só que as coisas não aconteceram no meu, mas no tempo do Senhor. E Tiago ali, 1, 2, olha o que diz mesmo. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria. Fazer o quê? Passear. Ir para Gramado agora no friozinho. Ele diz, o passardes por várias provações. Quem aqui gosta de se alegrar no temporal? Hã? Ninguém gosta. Ninguém quer essas intempéries na vida. Ninguém quer esses problemas. Ninguém quer alguém te apontando o dedo e te acusando de algo. Ninguém quer turbulência, problemas de saúde. Ninguém quer. Mas Tiago, ele diz, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria, ou seja, quando passar por várias provações, fique alegre. Que desafio, hein? E lá em Filipenses 4 e 5, aqui também, olha o que diz, Paulo fala à igreja de Filipos, Filipenses 4 e 5. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ele repete, porque ele entende, ele sabe que a alegria na tribulação, a alegria na provação, ela não é fácil. E o 5, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Por quê? Porque quando tu faz isso, quando tu está se alegrando na provação, quando tu está diante da provação, fica tranquilo, se tu está andando no Senhor, tu está andando de maneira moderada, o Senhor, ele está perto. O Senhor, ele está perto. Mesmo que talvez você não ouça, mesmo que talvez você não sinta, mas se você está andando, se você está fazendo, se você está entendendo e você está em obediência, o Senhor, ele está perto de você. Ele vai estar perto. Deus, gente, ele não é o culpado dos nossos desgostos.
Deus ele não é culpado das coisas que vão acontecendo na nossa vida. Também nós não devemos culpar ou atribuir a Deus os nossos problemas. Tem tanta coisa que às vezes nós temos na nossa vida, dificuldades, problemas que acontecem, e às vezes a gente quer atribuir a alguém, mas não quer olhar para dentro de nós e saber de fato quem que é o responsável por aquilo. A gente quer achar, às vezes, alguém que se responsabilize. E às vezes é mais fácil a gente jogar a responsabilidade para o outro do que assumir a responsabilidade dos problemas. E Deus, de uma maneira muito especial, Ele sempre nos dá uma instrução. E Ele sempre vai estar junto conosco para cumprir e para andar naquela provação e naquele desafio que a gente está vivendo. Deus, Ele nunca nos deixa sós. Deus, Ele nunca vai nos abandonar, a não ser que nós abandonemos a Ele. E mesmo assim, o Senhor ele está ali à porta e bate. Mesmo quando nós não queremos o Senhor, Ele está à porta e bate. Enquanto houver fôlego de vida, enquanto você estiver respirando, o Senhor, Ele sempre vai te dar oportunidade para que você possa se arrepender, para que você possa voltar, para que você possa dar ouvidos, para que você possa obedecer a Ele. E essa palavra obedecer soa pesado às vezes, sim ou não, gente? Essa semana algumas coisas me confrontaram, como eu disse para vocês, e a graça de Deus, ela mexeu no meu coração. Porque muitas vezes aquilo que para mim parece certo, para o outro é errado. Aquilo que para mim parece que, olha, não deve ser assim, para o outro ele acha que deve ser assim. E a gente vai muitas vezes olhando as coisas nessa vida na ótica do nosso entendimento, da nossa humanidade. E muitas vezes isso vem como parâmetro do quê? Da nossa história. Vem como parâmetro do quê? Da nossa cultura. Vem como parâmetro do quê? Da nossa experiência de vida. Só que não quer dizer que a sua experiência e a minha experiência estão certas. Não quer dizer que a sua cultura ou que a minha cultura está certo. Não quer dizer que aquilo que você sabe ou que o outro sabe é que está certo. Então, o que está certo? O que é o correto? O que é a cultura correta? Do reino de Deus. Se você crê em Jesus como Senhor e Salvador, e se você crê que Deus foi o Criador de todas as coisas, existe uma única verdade. E essa verdade está nesse livro que se chama Bíblia. O meu tem uma capa bonitinha, né? Mas nesse livro chamado Bíblia, nesse livro que ele é milenar, nesse livro que toda a nossa sociedade que existe hoje, ela foi construída. Leis, ética, moral, tudo que existe hoje foi construído baseado nesses princípios e nesses valores. Porém, a gente, por muitas vezes não conhecer qual é o governo de Deus, a ética do reino de Deus, a moral do reino de Deus para as nossas vidas, a gente vai julgando certo aquilo que nós vivemos como experiência. E isso vai muitas vezes nos levando a muita provação na vida. E aí é difícil a gente olhar para isso e dizer assim, como que eu vou me alegrar, pastor? Como que eu vou me alegrar nesse negócio? Como que eu vou sorrir numa situação dessa? Não tem como. E eu entendo. Só que se a gente vive pela vista, a gente não vive pela fé. E a Bíblia diz que o justo ele vai viver pela fé. O justo ele vai viver pela sua fé. E quando o justo ele não vive pela sua fé, no dia que ele precisa exercitar fé, porque ele não teve boas obras, porque ele não teve obras de fé, ele não tem fundamento de fé. E naquele dia, ele não consegue se alegrar na provação. Ele não consegue ver a mão de Deus trabalhando naquela situação.
Ele não consegue ver que Deus está agindo naquela situação da vida dele. Por quê? Porque ele não tem fé. Porque ele não crê, como diz as Escrituras. Ele crê no fundamento do qual ele foi criado. Ele crê no fundamento do qual ele viveu a sua vida. E aí ele julga tudo pela sua própria experiência. E ele não julga, e ele não olha, e ele não faz de acordo com aquilo que Deus diz que ele deve fazer. No início desse culto eu disse, deixa o Espírito falar ao seu coração. Ouça o que o Senhor vai falar e obedeça o que Deus vai te dizer. E mesmo na situação difícil, você vai se alegrar. Porque a tua confiança não é no teu braço. Porque a tua confiança não é no teu conhecimento. Porque a tua confiança não é nas coisas que você tem, no dinheiro que você tem, no status que você tem. Não. A tua confiança está no Senhor. E quando nós entendemos que nós devemos apoiar a nossa vida sobre um fundamento que é Jesus Cristo, não tem nada que você não possa realizar nessa vida. Filipenses 2, 12 ao 14, fala também um pouco sobre isso. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver a vossa salvação. Desenvolver as obras da fé. Desenvolver o conhecimento e aplicar e obedecer aquilo que é a verdade, aquilo que Deus tem falado ao teu coração. Você viver e você caminhar sobre aquilo que de fato e de verdade você crê na palavra de Deus, você vai ser sustentado. Porque quem desenvolve a sua salvação, ele anda com temor. Ele anda com tremor. E o que é isso? Você não consegue fazer algo que possa, de fato, desagradar a Deus, porque você teme a Deus. Quem aqui já alguma vez na sua vida não fez algo e teve oportunidade porque teve medo do resultado do pai e da mãe? Alguém já? Eu, várias. Muitas até. Por quê? Porque não dava para fazer. Se eu fizesse, meu Deus. Nós não precisamos ter medo de Deus. Nós precisamos amar a Deus. E temor é ter amor, é ter respeito, é ter honra, é ter reverência. E quando nós temos isso, e algo nos apresenta que vai fugir disso em nós, a gente treme. A gente não consegue fazer. É isso que acontece com alguém, com uma pessoa que está desenvolvendo a sua fé baseada e fundamentada naquilo que as Escrituras de Deus falam. E no verso 13, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como também o realizar, segundo a sua boa vontade. E o 14, fazei tudo, então, sem murmurações e também sem contendas. Gente, é na provação que a nossa obediência ela vai ser testada. É na provação. Porque se na provação, no momento difícil, nós murmurarmos, o que vai acontecer? Nós vamos começar a contender. E o que acontece na prática, na vida cristã? Quando nós não obedecemos na aprovação, gente, a gente começa a murmurar. E aí a gente começa a gerar contenda. O que é gerar contenda? É causar discórdia. É começar a criar rixas. É começar a criar discussões, coisas desnecessárias. E aonde que isso acontece, pastor? Aonde tem gente. Olha para o lado, tem gente aí?
aonde tem gente. Aonde tem pessoas, tem problema. Sim ou não? Aonde tem pessoas, tem pecado. Ou tem alguém que não peca aí? Vem aqui pregar, por favor. Aonde tem pessoas, tem essas coisas. Mas o Senhor, Ele está nos chamando a desenvolver a nossa salvação. Para que nós não venhamos a murmurar. Porque Ele diz, façam tudo, mas sem murmurar. Façam tudo com obediência. Façam tudo com temor a Deus. Façam tudo temendo ao Senhor e tremendo diante do Senhor. Mas façam isso sem causar contenda. O Senhor, Ele nos chama para que mesmo diante de uma provação, de uma situação, de um pensamento diferente, porque pessoas são diferentes, porque pessoas pensam diferentes, porque pessoas creem diferente, porque pessoas vivem de maneira diferente, mesmo diante disso, façam tudo sem murmuração. E quando nós damos espaço para murmurar, nós começamos a gerar contenda. E não é o que o Senhor, Ele quer para nós. Por isso que muitas vezes, diante de uma provação, de um momento difícil na vida, a gente não consegue se alegrar. Porque nas coisas simples da vida, a gente vai murmurando. A gente não entende. E por não entender que Deus está acima de todas as coisas, e que mesmo naquela situação que você não se agradou, que talvez você não gostou, que talvez você até não concordou, você guardou para si. E Deus, quando Ele vê essa disposição no nosso coração, Deus, Ele passa a nos abençoar, porque Ele vê que há no coração do homem um temor. Deus, Ele não olha, gente, se você tem dinheiro. Deus, Ele não olha se você tem 1, 2, 3, 4, 5 faculdades. Deus, Ele não olha se você é uma pessoa viajada, conhecida, fala 5 línguas. Deus, Ele não quer saber disso. É importante essas coisas? É. Mas Deus, Ele olha, é a intencionalidade do teu coração. E pela intenção do teu coração, é que vai manifestar as ações e reações da sua vida. E isso de uma maneira muito especial, que só Deus sabe, e que só Deus conhece. Ele sabe, Ele conhece o teu coração, é que Ele quer, nessa noite, pelo seu amor, nos perdoar. Ele quer, nessa noite, restaurar. Hoje pela manhã, quando eu estava cultuando a Deus em Novo Hamburgo, na sede, Deus falou muito claramente no meu coração: hoje eu vou perdoar. Hoje vai haver perdão na igreja. Hoje vai haver cura. Se quem estiver aqui der ouvidos o que o Espírito diz à igreja, do seu interior vai fluir rio de água viva. Amém? Mateus 18, o verso 1 a seguir. Deus, sabendo dessa realidade nossa, em determinado momento, Jesus com os discípulos, eu quero que você, juntamente comigo, eu até vou abrir a minha Bíblia aqui também, eu quero que você preste muita atenção aqui. São várias histórias que Jesus, Ele fala. Nós vamos ler do 1 até o 15. E eu quero discorrer esse assunto com vocês. Eu tenho que me apressar, porque as horas voam. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus tinha 12 discípulos. Eu imagino os 12 ali. Será que Ele gosta mais de mim? Será que eu que vou? Será que Ele vai me escolher para alguma coisa especial?
O homem é assim, né, gente? Por 3 anos, os discípulos andaram com Jesus. E aqui, nesse momento ali, eles estavam vindo de Cafarnaum. Houve um milagre antes disso, onde cobraram o imposto de Jesus, e Jesus falou para ele: olha, vai lá no mar, joga o teu anzol, e o primeiro peixe que tu pegar, abre a boca dele e tira ali as moedinhas. E ele foi e fez. E quando ele pega o peixe, estava ali a moedinha. E ele foi lá e pagou o imposto. Acontecido isso, os discípulos vieram para Jesus: tá, e aí? Quem que vai ser o maior? Quem de nós vai ser o cara? Quem tu vai escolher? E aí Jesus, então, ele mostra uma realidade para eles que não é aquilo que eles pensavam. E isso é o que acontece muitas vezes conosco. Jesus, então, disse, chamando uma criança, colocou-a no meio deles. E disse: em verdade vos digo, que se vocês não vos converterdes, e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos... Essa palavra está nos seguindo, conversão. Porque esses dias eu já preguei sobre isso. 3 anos Pedro andava com Jesus. No dia que Jesus ele é capturado para ser levado e para ser morto, ele diz: não, eu vou contigo aonde tu for. Jesus: rapaz, tu não sabe nem o que está falando. Não, eu morro por ti. Não, tu não sabe o que tu está falando. Não, eu vou, eu faço, eu aconteço. É os perfis, né? Cada um tem um jeito. E naquela hora, Jesus, aqui, ó, o negócio é o seguinte, ó, não vai nem amanhecer. Quando o galo cantar, 3 vezes tu vai me negar. Vai te converter, rapaz. E aqui de novo ele diz: olha, vocês estão querendo coisa que vocês ainda nem podem ter. Vocês estão almejando algo que ainda não é nem o tempo. Primeiro vocês devem se converter. E se vocês não se tornar como uma criança, de modo algum, vocês vão entrar no reino dos céus. De modo algum. Porque eles estavam se achando, porque eles já estavam se achando bambambam. Não, mas olha o que eu faço. Olha, eu ponho a mão e expulso o demônio. Olha, eu faço, eu curo. Não, olha, eu estou dando comida para os pobres. Olha só, eu larguei a minha família. Eu estou andando contigo, Jesus. Eu tenho que ser alguém. Jesus não chamou ninguém para isso, para ser alguém. Jesus nos chamou para nos salvar. Nós estávamos perdidos. E pela nossa obediência, então Jesus diz: olha, se você servir, se você for o primeiro a servir, se você for o primeiro a se doar como uma criança, aí você vai ser grande. Pode continuar o texto? Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creia em mim, melhor lhe fora que se pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Volta ali para mim, por favor, o versículo 4. Tem algo a dizer aqui. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Humilhar, quando a palavra traz aqui, gente, não é passar vergonha. Não é ser exposto. Não é você ser colocado lá na rede social: olha lá, ó, que vergonha nacional. Não é. O se humilhar é se olhar para dentro de si e reconhecer quem realmente você é. Quais obras realmente você tem. O que realmente é o teu coração. O que realmente tem saído da tua boca.
O que realmente tem ocupado a tua mente? Quais realmente são os teus hábitos, os teus costumes? Se você se humilhar como esta criança, porque como uma criança, gente, tem maldade numa criança? A criança até faz, às vezes, uma arte, sim ou não? Faz um monte, eu vejo aqui. Eu tenho 2 também. Faz um monte, mas ela não faz por maldade. É porque aconteceu, né? Escorregou, eu estava ali, foi sem querer. E Deus sabe disso. Tanto é que a criança depois vai lá, pede perdão e o barco continua navegando. Agora, e o adulto? É assim? Não, comigo não. Eu não levo desaforo para casa. Não, mas olha o que fez. É isso que o Senhor está dizendo nessa palavra. Nós devemos olhar e nos humilhar. Só que quem é que realmente está disposto a se expor no Senhor? Quem realmente está disposto a negar a si mesmo? Quem realmente está disposto a mudar algumas coisas para que mesmo no dia da aprovação se sinta alegria? Porque às vezes a gente está tão cheio de reservas, de coisas guardadas lá dentro, não permitindo Deus realmente trabalhar dentro de nós. E a gente fala, Deus, eu louvo o teu nome, mas lá dentro não deixa Deus entrar. Eu canto para ti, Jesus, mas lá dentro não deixa Deus limpar. Eu te adoro, Jesus, mas lá dentro o Senhor não mora. E se o Senhor não habita dentro do seu coração, se o Senhor não habita dentro da sua alma, se o Senhor não habita no seu espírito, se o Senhor não habita na tua vida, como pode você ser uma pessoa livre, uma pessoa em paz, uma pessoa alegre, uma pessoa que mesmo diante dos desafios consegue ser restaurada, alegre? Ouça o que o Espírito diz nessa noite. E ele diz depois ali a partir do verso 6, para nós termos cuidado. Verso 6. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim. Quem crê aqui no Senhor? Olha para o irmão do teu lado, olha para trás, olha para os lados aí, olha para eles. Aí o Senhor está dizendo, não faça tropeçar nenhum desses. Qualquer que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que fosse pendurado ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. 7. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos, mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. 8. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o, lança-o fora. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos ou 2 pés, seres lançado no fogo. 9. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2 seres lançado no inferno de fogo. Que aprendizado nós temos aqui? O Senhor, Ele nos chama para que nós sejamos unidade e não pedra de tropeço. Ele vai dizendo, irmãos, sejam como uma criança. E não façam com que os meus pequeninos, não façam com que estes irmãos que andam com vocês, que estão no culto, que estão todos os dias, que estão no teu trabalho, esses que creem em mim, tropecem. Não façam.
E como é que a gente faz isso, gente? Murmurando, contendendo, achando motivo pelo que falar, em vez de nós nos estarmos nos alegrando, mesmo na tribulação, mesmo nesses momentos difíceis. O Senhor, Ele não nos autoriza de forma alguma nós murmurar contra alguém. Só que quando nós começamos a dar mais importância para coisas que o Senhor não aprova, quando nós começamos a dar mais importância para coisas que não trazem nenhum tipo de fruto, quando nós começamos a dar mais valor para coisas que não vão levar a lugar nenhum, bem pelo contrário, vão ser pedra de tropeço, nós mesmos também vamos sofrendo com isso. Algum tempo atrás, uma pessoa, eu procurei ela, na verdade. Eu procurei uma pessoa que já havia um tempo que não estava vindo à igreja. E chamei ela, e ela me respondeu, enfim, e eu disse, faz tempo que eu não vejo você, né? Tem algo que eu possa ajudar? Tá tudo certo? Tá precisando de alguma coisa? Pois é, pastor. Gosto da palavra, gosto do Senhor, não tem nada contra ti, mas tem um irmão, tem uma pessoa na igreja que, lá parece uma coisa, mas fora de lá é outra. E aí para mim não dá. E aí você pode olhar agora ouvindo isso e dizer assim, misericórdia da vida dele. Misericórdia dos dois. Porque um está sendo pedra de tropeço para o outro. Quem nós somos? Quem nós somos de verdade? Quem você é de verdade? Você é alguém que aqui dentro é uma pessoa e lá fora é outra? Você é alguém que na frente dos outros faz uma coisa e quando você está com outras pessoas que não te conhecem faz outra? Sabe quem realmente nós somos? É quando nós estamos com pessoas que não nos conhecem. Se você não muda seu comportamento, se você não muda suas atitudes, a sua maneira de falar, então você está sendo fiel. Agora, se você age diferente, no meio de pessoas que nunca te viram, então tem algo errado. Isso inquietou meu coração, meus queridos. Isso me fez questionar quem nós estamos sendo, que igreja nós somos, que irmãos. E eu não estou aqui querendo trazer peso sobre a sua vida, mas como eu disse, Deus me falou que é noite de perdão. E não importa o que você tenha feito até aqui, não importa quem você foi até aqui, a partir de hoje pode ser tudo novo. Se o teu coração for verdadeiro. Se as tuas obras, elas mudarem. Se a tua disposição de crer, de obedecer, for verdadeira, e Deus vai se agradar. E todas as coisas, a palavra de Deus diz, para quem está em Cristo Jesus, já passaram e se fizeram novas. Amém? Mas é sua decisão, é a sua vida, é o seu futuro, é o seu coração, é a sua paz, é os seus resultados, é a sua família. Entristecido às vezes é saber que todos aqui têm a mesma oportunidade de ter a família abençoada, a família dos sonhos. Só que poucos estão pegando isso para si e vivendo isso. Por quê? Porque estão deixando que os seus dogmas, que as suas crenças, que as suas axiologias, que as suas dores, que a sua cultura impeça você de viver tudo aquilo que Deus tem prometido como testamento para a sua vida e como herança. Deus tem o melhor dessa terra para nos dar.
E por que a gente está vivendo escasso? Por que a gente está vivendo com uma família que eu não posso nem ver? Eu convivi com algumas pessoas e num momento da minha vida, uma delas, ele ficava trabalhando até tarde, até muito tarde. Todo dia. E aí aquilo começou a chamar a atenção da gente. Eu disse, mas o que houve, fulano? Todo dia tinha que fazer serão. E a gente olhava, mas não tinha tanto trabalho assim. E aí um dia, no particular, nós conversando, a gente era amigo, ele abre o coração para mim. Bah, não dá para ir para casa. É ir para casa e o pau pega. É ir para casa, a gente briga. É ir para casa, eu não consigo ficar dentro de casa. Ele não conseguia ficar com a esposa. E aí a gente começa com um monte de coisinha daí, né? Um monte de justificativa. Ah, porque faz isso? Ah, porque faz aquilo? Ah, porque aquilo outro? Ah, porque não sei o quê? Ah, porque não... Só que se a gente olhar para o outro lado da história, também tem um monte de coisa, né? Toda a história tem várias versões. Qual é que você conta? Será que o outro lado também não tem uma história? Tem. Sempre tem uma história. Todo lado, onde tem mais de uma pessoa, tem várias histórias. E a gente tem que ter empatia. A gente tem que olhar, às vezes, não os nossos olhos, mas olhar pelos olhos dos outros. Mas muito mais do que pelos dos outros, olhar pelos olhos de Deus. Olhar na ótica certa de Deus. Porque pode ser que o outro também faça sentido o que diz, mas o outro também faz sentido, e daí agora o que faz? O que Deus diz? O que a palavra diz? O que a verdade absoluta do reino de Deus diz? Ah, porque fez tal coisa. A Bíblia diz, perdoa. Ah, porque falou tal coisa. A Bíblia diz, perdoa. Ah, porque... Perdão, amor. É o fundamento de tudo isso que nós fazemos aqui. É o amor e o perdão. E todos nós, como somos seres humanos, nós vamos errar. E não tem quem não erre. Todos nós, gente. A questão é, nós somos humildes como crianças para reconhecer as coisas que temos feito? Nós somos humildes como crianças para que, se precisar, eu peço perdão? Eu não sei vocês, mas eu creio que seja a mesma coisa. Meus filhos, quando eles fazem alguma coisa e que desobedece, o pai fica bravo, sim ou não? A mãe também, né? Às vezes tem um dos dois, às vezes é mais bravo que o outro, né? E aí o filho sabe, ele vai naquele que é menos bravo, né? É ou não é assim? Ele sabe os caminhos. Criança sabe o atalho. Criança sabe. E aí, faz alguma coisa, e eu vou lá, e eu repreendo, boto às vezes de castigo, xingo, ou dou uma varada. Faz tempo que não ganha, está na hora de novo. Só que, depois que aquilo acontece, sabe o que eles fazem? Eles vêm lá e dizem assim, ah, pai, perdão. Ah, desculpa, pai. Eu digo, amém. O pai perdoa, mas não faz mais. Será que Deus é diferente, meus amados? Não. Às vezes a criança faz algo porque ela, no ímpeto, na vontade, na emoção, ela faz algo. E a gente também é assim. Só que a gente já não é mais criança, amém? Amém? Você já não é mais criança. Você já sabe distinguir o que é certo do que é errado. Você já sabe que realmente tem coisas que você tem que consertar. Porque se o seu carro estragar e você não consertar, você vai andar? Pois é. Se o casamento estragar e você não consertar, vai continuar? Não. Não vai. E se a gente não consertar as coisas que nós criamos, que nós produzimos, e a grande maioria dos problemas somos nós mesmos que somos responsáveis por produzir, o que vai acontecer?
a vida toda vai ficar estragada. A vida toda vai ser uma história de problema atrás do outro. E já diz um ditado que um abismo atrai outro abismo. Já viram aquele dito popular que diz assim: nossa, quando uma coisa dá errado, parece que tudo dá errado, né? Já aconteceu com vocês isso, gente? Será que é casualidade? Hã? Não. Porque a gente não conserta algo. E por não consertar, porque não corrige, outras coisas vão vindo. Porque sabe o que deve fazer e não faz. A Bíblia diz que daí o que isso significa? Pecado. Sabe o que deve fazer e não faz, está pecando. E isso vai, infelizmente, dando legalidade, vai dando brecha, vai dando oportunidade para mais coisas erradas irem acontecendo. Isso que eu nem entrei no lado espiritual do negócio. Se der, eu vou chegar lá ainda, né? Amém? Volta lá para nós, então, agora o verso 10. Vede, não desprezeis a qualquer desses pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. 11. Porque o Filho do Homem, Jesus Cristo, ele veio salvar o que estava perdido. E o que se perdeu no homem? A vontade de Deus, o reino de Deus, o governo de Deus, os padrões de Deus, a palavra de Deus, todos os princípios morais, éticos, todos os valores da palavra de Deus se perdeu na humanidade ao longo dos anos. Então Jesus, o concílio lá no céu, sabendo que o homem por si só não consegue se salvar. Você não consegue se salvar sozinho. Você precisa de Jesus, que você queira ou não. Você precisa de Jesus para se salvar. Então, ele veio para restaurar isso que estava perdido em cada um de nós, que era a vontade de Deus. E no 12, que vos parece se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? E se porventura a encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Olha como começou a história. Começou com eles dizendo: quem de nós vai ser o cara? Começou assim. E aí, Jesus, quem de nós vai ser o maior? Olha tudo que nós estamos fazendo. E aí disse: só um pouquinho, vamos voltar um pouco aqui e vamos entender. Meu amado, primeiro seja humilde. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. E nesse processo, nesse desenvolver a salvação, nesse processo de desenvolvimento, de transformação, de libertação, de cura, de me servir, vai acontecer tribulação. Não murmura. Não cria caso, não cria contenda. E não seja pedra de tropeço de ninguém. Porque aí ele vem aqui e diz assim: porque o pastor, quando perde uma que se perdeu, ele vai atrás. Entenda isso. O Senhor, ele nos chamou para reconciliar e não para expulsar. O Senhor, ele nos chamou para amar e perdoar e não para condenar. E isso tem pulsado no meu coração. O que nós, como igreja, temos feito nos dias de hoje?
Amando, perdoando ou murmurando, criando contenda, excluindo? É noite de perdão, meus amados. É noite de restauração, é noite de curar algumas coisas. É noite de nos humilharmos diante da poderosa mão de Deus e sermos como crianças. Um coração humilde, um coração sincero, um coração quebrantado. E aí ele fala no 15, o que ele diz: e se por um acaso esse pastor, indo procurar essa ovelha, esse irmão perdido, esse teu irmão pecar contra ti, vai e conversa com ele. Vai e conversa com ele. E se ele te ouvir, se vocês conversarem, se vocês em humildade reconhecerem, vai ganhar o teu irmão. Quarta-feira eu preguei aqui sobre ansiedade. E falei que hoje o maior motivo das pessoas viverem com a vida em agonia, aflição, com a vida em perturbação, estado de depressão, estado de síndrome do pânico e várias outras, doenças aí psicossomáticas principalmente, é porque não resolve os seus conflitos. É porque elas não vão resolver os seus problemas. Porque elas não vão botar um ponto final naquela história e deixar as coisas aonde elas ficaram, que é no passado. As coisas velhas já passaram. E eis que em Jesus tudo se fez novo. Deixa as coisas onde ficaram. E vive em Cristo as coisas novas que Ele tem para você. Desfruta, ame, aproveite as novas oportunidades, aproveite o novo tempo, aproveite a família, aproveite as crianças, aproveite a tua esposa, aproveite o teu marido, aproveite o teu trabalho para se desenvolver, e não para murmurar, e não para reclamar, e não para causar contenda. Aproveite o ministério para servir, para ser capacitado e se desenvolver. Aproveite as oportunidades que Deus tem te dado para você crescer e não para você se destruir. Porque é o que acontece, que quando aquele que é pedra de tropeço e não arranca o seu olho ou não arranca a sua mão, não arranca de si, porque não quer se humilhar, não quer tirar isso de si, é lançado no inferno. Meus amados, com muito temor eu falo para você nessa noite, com muito amor no coração, porque eu chorei a manhã inteira no culto por causa disso, porque eu sei que não é algo fácil de se ouvir, eu sei que não é algo fácil de tomar decisão, eu sei que não é algo fácil de mudar, mas eu sei que você precisa disso, eu sei que a igreja precisa disso, eu sei que as famílias precisam disso, eu sei que você está precisando disso, para que você seja uma boa testemunha, tanto aqui, quanto na sua casa, quanto no seu trabalho, aonde você estiver. Não foi o que o Senhor diz? E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Não importa onde você for, não que nem aquele irmão que disse para mim, não, eu não vou mais, porque aquele irmão, porque aquela pessoa é uma coisa aqui, outra coisa ali, também não está certo. Mas também não está certo você ser duas pessoas. Também não está certo você ter duas índoles. Também não está certo você parecer algo e ser outro. Também não está certo. Meu amado, o Senhor nos chamou não para ser pedra de tropeço, mas chamou para nos amarmos, para nós amarmos uns aos outros, como Cristo também nos amou. Amém, igreja? Se coloque de pé. Por favor. Nossa, eu tinha tanta coisa para falar. Coloca no telão para nós 2 Coríntios 5, 14 e 15.
Preste atenção nisso. Pois o amor de Cristo, ele nos constrange. Julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos também morreram. E o 15,